eu que sempre acreditei, né, que as emoções, elas tinham um lugar que não era no trabalho, que não era no ambiente corporativo, que eu poderia dividir, e que eu era completamente blindada para não falar, que isso nada ia me impactar. Quando aconteceu alguma coisa muito séria comigo, eu entendi que aquilo estava me impactando, que independente da minha blindagem, aquilo estava mexendo comigo. Claro. E aí foi quando eu despertei para esse mundo de emoções. Eu falei, o que é isso? E eu descobri uma coisa maravilhosa, que os psicólogos sabem disso, né? A gente até tem psicólogo aqui, mas eu não sabia. Para mim foi uma descoberta em tanto que as emoções, elas têm um papel, cada uma delas, né? Se a gente olhar as emoções como emoções primárias, que nem a gente pensar num arco-íris, né? Você tem a alegria, e a alegria está relacionada à gratidão. Então, se eu estou grata, eu estou alegre. A raiva está relacionada com injustiça. Se eu sinto que algo é injusto, eu sinto raiva. A tristeza está relacionada com perda. Se eu sinto que eu perdi algo, eu fico triste. E é por isso que a gente fala hoje em dia que o mundo está vivendo na ansiedade. Por quê? A ansiedade é uma potencialização da tristeza, né? Do medo. Eu estou na tristeza, que eu perdi. Aí eu vou, desculpa, eu me enrolei aqui. É o do divertidamente, né? É do divertidamente. Aí quando eu vou pro medo, o medo é algo que eu não conheço, é o Isso desconheço. mesmo, isso. Então, se eu não conheço, eu tenho medo. Isso. E a potencialização do medo é a ansiedade. E aí o mundo fala que a gente está vivendo hoje no mundo de ansiedade. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai acontecer. Sim. As coisas mudam com uma rapidez muito grande. É verdade. E, finalmente, a ternura, que a ternura tem a ver com o abraçar, o acolher, né? Então, a pessoa, sabe aquele gesto de criança, de bebê que você acolhe, tem a ver com a ternura, com a sensualidade também. Então, essas são as 5 emoções básicas, que o restante vem a uma variação Entendi. dessas emoções. E todo mundo sente. Todo mundo sente. Daniel Goleman, ele veio para trazer o conceito, né, de inteligência emocional. E quando eu faço cursos de inteligência emocional dentro das empresas, eu começo falando que é diferente você ser um ser emocionalmente impactado, ou ser um ser emocional, do que ser um ser inteligente emocionalmente. E por que as pessoas têm tanto receio de falar de emoção no trabalho? Se eu tivesse aqui um PowerPoint, né, eu gosto de botar aquela foto de você tá emocionalmente impactado, você tá gritando, você tá, né, reagindo de maneira Parece um descontrole, né? Parece que vai ser tudo descontrolado. Né? Ou é chorando demais, ou é rindo demais, ou é, né, ficando com muita raiva. Isso é ser um ser descontrolado emocionalmente, Sim. né? Ser muito emotivo, tá? Digamos assim. E eu acho que é isso que as empresas têm medo, Roberta, quando fala de trazer as emoções para o trabalho. Eu acho que vem isso na cabeça. Fala, meu Deus, isso aqui vai virar o quê? Vai virar o quê? Né? E às vezes, Vivi, tem consultores, você sabe disso, o mercado sabe, que tem às vezes que abrem uma caixa de Pandora e depois não consegue fechar. Sim. Né? Você tem que ter uma consciência de até onde também você vai trabalhar com as emoções dentro do ambiente de trabalho. Porque tem uma linha tênue em que tem algum momento em que talvez algumas pessoas realmente precisem de um processo terapêutico. Claro. Né? Que precisem de um psiquiatra. E tá tudo bem. Quando eu percebo isso, eu encaminho. Eu tenho, né, algumas indicações que, quando eu vejo, eu sento, eu converso com o RH e eu encaminho, né, ou dou pelo menos uma sugestão, que é um caso em que está um pouco mais profundo do que deveria ser tratado ali por um coach, por exemplo, né? Então, se você fala de uma pessoa inteligente emocionalmente, o que você está dizendo? Que essa pessoa deveria entender a sua emoção e o que fazer com ela, e entender a emoção do outro, ter empatia e saber o que fazer com ela também. Se eu estou falando de um ambiente psicologicamente seguro, é importante que eu perceba que a pessoa que está do meu lado, ela não está bem emocionalmente, que está com alguma questão. Eu ter coragem de conversar e falar sobre isso. Você quer falar? Né? É alguma coisa que a gente posso te ajudar de alguma maneira? Né? Porque eu não estou falando só de errar e acertar. Eu estou falando do ser humano que está ali na minha frente.
Então, eu vejo cada vez mais acontecendo, e eu estou muito feliz com isso, em algumas empresas que eu vejo, da pessoa dizer, poxa, meu filho hoje está em casa e eu vou precisar dividir a minha atenção com ele, por favor, entendam, né? E está tudo bem, porque tem uma limitação ali de trabalho naquele momento. Ou eu não estou bem, eu estou me sentindo frustrado com alguma coisa, eu vou precisar trabalhar dessa outra maneira. Sentar com o gestor, sentar com o chefe, não que ele vai virar um psicólogo, né? Aí eu vou para um outro lado, que é o lado dos RHs. Porque, às vezes, realmente, o líder não tem esse preparo.